O assunto de hoje é um que, olha, mexe com todo mundo. Essa transformação gigantesca que está acontecendo no mundo do trabalho. A ideia aqui é a gente analisar juntos como navegar por essa onda e principalmente sacar se o que a gente está vivendo é uma crise ou uma baita oportunidade. Pois é, essa frase aqui, ela resume perfeitamente um sentimento que está cada vez mais comum, né? Aquela impressão de que as regras do jogo mudaram do nada e ninguém avisou. Ninguém entregou o novo manual. É bem esse nó que a gente vai tentar desatar hoje. E o ponto de partida, o mais importante, é entender o seguinte: essa sensação de estranhamento não é uma falha pessoal, de jeito nenhum. Ela é um sintoma de uma transição histórica enorme que está afetando geral. A gente está bem no meio de uma grande reconfiguração. E aqui está a primeira chave para virar o jogo. Entender o que está por trás dessa ventania toda não é só teoria, não é papo cabeça. É, na verdade, o passo mais importante para conseguir atravessar esse cenário novo com mais segurança e, claro, com mais confiança. Tá, mas que forças são essas, afinal? O que está redesenhando o mapa do trabalho de um jeito que a gente nunca viu? Vamos dar uma olhada de perto nesses motores, porque não é nada aleatório não, viu? Existem causas bem claras para tudo isso. O que a gente vê aqui é o epicentro do terremoto. Pensa comigo, a tecnologia, principalmente a inteligência artificial, chega e automatiza um monte de tarefas. Isso obriga as empresas a repensar tudo. O resultado? As habilidades que valiam ouro ontem, hoje já não são tão importantes. E aquele padrão de emprego estável para a vida toda, bom, esse aí está virando peça de museu. E essa combinação de fatores nos leva a um fenômeno, a tal escassez de oportunidades formais. Calma, não quer dizer que o trabalho acabou. O que está ficando mais raro é aquele formato de trabalho tradicional. É uma consequência direta de um mercado que está se reinventando numa velocidade alucinante. Beleza, o cenário é de pura incerteza, a gente já entendeu. Mas é exatamente aqui que a nossa conversa muda de tom. Porque dentro de toda a grande mudança existe uma dualidade. Onde muita gente enxerga só crise, tem uma galera que consegue encontrar uma oportunidade. E essa imagem aqui ilustra essa dualidade de um jeito brilhante. Para cada elemento da crise, a insegurança, as funções que ficam para trás, surge uma contrapartida. A rigidez do escritório dá lugar a formatos de trabalho híbridos, a economia digital abre um leque de novos negócios e a demanda por serviços super personalizados está criando profissões que a gente nem sonhava que iam existir. São os dois lados da mesmíssima moeda. Então, o grande desafio é esse. É uma questão de treinar o olhar para enxergar além da perda, sabe? Além daquilo que não existe mais. Porque justamente nesse espaço, para além da escassez, que tem um campo novinho em folha, cheio de possibilidades se abrindo. Ok, já entendemos o problema e a oportunidade. A pergunta de $1 milhão agora é: como agir? Então bora falar de estratégia prática. Do novo mapa para conseguir construir uma carreira relevante nesse mundo que está nascendo. Basicamente, a gente pode pensar em 3 pilares. Primeiro, abandonar de vez aquela ideia de subir uma escadinha reta na empresa. A carreira hoje parece mais um mapa aberto com vários caminhos possíveis. Segundo, foco total em desenvolver competências, tanto as digitais quanto as humanas, tipo criatividade, comunicação, essas valem ouro. E terceiro, que talvez seja o mais crucial de todos, entender que se adaptar não é um evento isolado, é um estado de espírito, é algo contínuo. E isso nos leva a uma conclusão bem forte. A capacidade de se reinventar, de se transformar o tempo todo. Isso deixou de ser um plano B, uma alternativa. Hoje, se tornou a condição básica para se manter relevante, para continuar no jogo. A gente falou bastante de estratégias, de ações, do que fazer para fora. Mas nada disso funciona sem o alicerce. E a parte mais crítica dessa solução toda não está num curso ou numa ferramenta nova. Está na mudança de mentalidade. A verdadeira transformação, aquela que vira o jogo, ela começa por dentro. Sim, desenvolver novas habilidades é absolutamente crucial. Mas, no fim das contas, o que realmente vai definir quem consegue atravessar essa fase de caos é a força interna. É a atitude que se escolhe ter diante de um desafio desse tamanho. A primeira qualidade é a perseverança. É aquela força para continuar seguindo em frente mesmo quando o caminho está todo nebuloso e os resultados parecem distantes. É a pura e simples resistência contra o desânimo. Em seguida vem a disciplina. No mundo tão instável, a consistência se torna um verdadeiro superpoder. É a capacidade de criar a sua própria estabilidade através do esforço diário, mesmo quando tudo ao redor parece um caos. E por fim, a coragem.
A ousadia de acreditar na própria capacidade de dar conta do recado, de arriscar quando precisa e, principalmente, de construir um caminho que talvez ninguém tenha trilhado antes. E o resultado de cultivar essas 3 qualidades internas é transformador. Não se trata mais só de sobreviver à tempestade. Trata-se de aprender a usar os ventos da mudança a favor, ganhando a capacidade não só de se adaptar, mas de ativamente criar o próprio futuro. E a gente encerra com essa pergunta, que na verdade é um convite para a gente pensar. Diante de tudo isso, a resposta não está lá fora, no mercado ou na tecnologia. A resposta está na pessoa que decide cultivar essa força interna para transformar a incerteza em criação,